Deixa eu até vou ver aqui então nos bairros aqui. Clicando aqui, eu tenho o 1 e o 3. Então vamos voltar para o clientes. Vamos inserir novos. Então o código, então, deixa eu ver aqui qual que é. O código 3 é o próximo, tá? Código 3. Então o nome, vamos botar aqui Gustavo, tá? E código 3. Então criar, beleza, ó, linha criada, verde, tá? Então o 4 é a Júlia, mora no 1. Vamos criar e criar outro. Deu certo, beleza. Então o 5 é a Lisiane. No código, se colocar 2, então aqui criar e criar outro, não deu erro aqui de restrição, porque o 2 não existe. Vamos voltar para cliente aqui. Tá, beleza. Então estou aqui com os 3 itens criados. Beleza. Agora, se fosse fazer uma consulta aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente poderia fazer o seguinte, por exemplo, mostrar todos em que moram no bairro 2, por exemplo. Então, só colocando a restrição aqui, fazendo consulta e deu para a bola, vai funcionar. Tá, ok? Então, nós temos que ir rapidinho dar uma passadinha geral aqui, por exemplo, índices. Eu tenho algum índice aqui, apenas aquele da minha chave primária. Eu já ensinei vocês a criar índices aqui, né, pessoal? Aqui no próprio Oracle, se eu não me engano, eu já ensinei também. De qualquer forma, é a mesma índice, é isso aqui, criar um índice, tá ok? Você pode criar por aqui também, então basta vir aqui em criar, tá? Pode deixar o default normal, ou se fosse algo específico para texto, pode ser o default normal sempre. Nome do índice, vamos botar assim, ó. Então, deixa eu ver aqui, índice, nome, cliente, tá? Índice, nome, cliente. Não precisa preservar maiúsculas e minúsculas. Não vai ser exclusivo, ou seja, eu posso ter, por exemplo, 2 nomes com nomes iguais, tá ok? Então, vai ser o quê? Vai ser esse clinome. Eu posso ter segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, ou seja, ele vai ordenando. Veja que eu só tenho a minha chave primária, tá ok? Então, dei o nome, não vai ser exclusivo, e o campo vai ser o clinome. Então, próximo aqui, se quiser ver o SQL, tá aqui o SQL, create index, nome cliente, on cliente. Então, basta finalizar e está pronto o nosso índice criado. E aqui temos então algumas características, alguns detalhes, né, dizendo então a tabela, tipo um table, não vai ser exclusivo, certo? É válido, algumas estatísticas, por exemplo, que o número de linhas, né, o tamanho, etc, a data, e o meu SQL propriamente dito, que é create index, né, índice, nome cliente, on cliente, a tabela clientes para o campo clinome. Ou seja, isso aqui é o que a gente fez aqui no nosso SQL, ó, create index, nome cliente, on clientes, clinome, certo? Então aqui ele está trazendo o SQL, tá ok? Então isso aqui, ó, são coisas bem interessantes e que ajudam muito a você então a trabalhar na manutenção do seu banco de dados, ok? Você poderá voltar então aqui, clicando em tabelas, tá? E vamos voltar aqui para o meu cliente aqui. E agora, se nós clicarmos aqui em índices, vai aparecer meu índice, né? Aqui, ó, APK, chave primária cliente. Eu digitei errado isso aqui. Tudo bem, tá ok? Vamos ver aqui um pouquinho do modelo, no caso, tipo uma espécie de um diagrama que a gente fez lá no SQL Server, vocês se lembram, né? Uma espécie de um diagrama aqui, mostrando então a estrutura aqui, mais ou menos de como está à disposição das tabelas do meu banco de dados. Todas as minhas restrições, tá ok? Ou seja, eu tenho aqui o código do cliente que não pode ser nulo, o código de bairro que também não pode ser nulo, certo? A minha chave primária, certo? E a minha chave estrangeira. Essas são todas as minhas restrições relativas, então, a esta minha tabela. Aqui eu não tenho concessões, tá? Estatísticas, nada, defaults, triggers.
Trags, eu vou ensinar vocês alguma coisa de Trags aqui também no Oracle, e as minhas dependências, que é uma coisa muito importante. Então vejo que eu tenho uma referência aqui com a minha tabela de Byro, através do código do Byro, que é a minha chave estrangeira. Porém, essa tabela ela não é referenciada por nenhum outro objeto, certo? Se tu pegar então a tabela de Byro e clicar aqui nas estruturas, vamos lá, e SQL, e índices, e restrições, e dados, você conseguirá então visualizar bem legal, de forma bem clara, então a estrutura dessas duas tabelas. Beleza? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, olha aqui, ó, clicando então nesse botãozinho aqui. Então olha tudo que a gente tem aqui, a gente consegue ter uma visão geral. Então eu posso clicar aqui em tabela, certo? E daí, clicando aqui, eu estou então criando uma nova tabela. Mesma coisa que você clicar aqui no início, browser objetos, criar tabela. Olha aqui, ó. Vou criar uma nova tabela. Por exemplo, uma tabela de logradouro, que seria aquela nossa tabela de endereços. Então, nós teríamos aqui o log underline código, certo? O tipo é number, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, não nulo. A escala podemos botar aqui para 6 caracteres por aí, tá? E log nome. Vamos pegar aqui então um varchar 2 e vamos dar aqui 30 caracteres. Vamos dar um próximo aqui. Olha só como é simples, pessoal. Que não há chave primária? Claro, normalmente tu vai ter uma chave primária. Então tu pode vir aqui, clicar aqui e ter a sua chave primária. Logrador PK de primary key. Tá? Sequência, então essa sequência aqui é para a criação de uma trigger. Depois eu vou mostrar isso aqui também para vocês. E qual que vai ser minha chave primária? A chave primária vai ser o meu log código. Vamos dar um próximo aqui, tá? Não vou ter chaves estrangeiras nesse caso, a não ser que fosse um funcionário, um cliente, alguma coisa assim, né? Então, próximo, tá? E aqui eu também, deixa eu ver aqui eu não vou ter esses constraints aqui, essas restrições. Posso mandar finalizar e eu vou mandar então agora criar, tá? Vejo que agora eu tenho mais uma tabela criada, tabela logradouro, certo? Então quer dizer que se você vier aqui no início, tá? Vier aqui, ver comandos e dar um describe logradouro, tá? Vejam que a gente já vai ter então mais tabela criada. Eu posso estar inserindo dados normalmente. Então, pessoal, isso aqui tudo são facilidades, né? Vamos pegar aqui em procurar tabelas. São facilidades logradouro. São facilidades que essas ferramentas nos proporcionam, mas tu sempre tem que conhecer o SQL. Não vai ter como fugir disso, tá ok? O logradouro aqui é Avenida Farrapos, aqui é de Porto Alegre, né? Tá? Agora se a gente vier aqui então e voltarmos aqui, vamos aqui em dados, eu já tenho o meu Farrapos. Percebam que eu não coloquei código 1, né? Tá certo? Porque ele já está usando uma sequência. Depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso aqui. Aqui a gente usou ferramenta, ele fez de forma automática. Se a gente vier então aqui no nosso SQL e inserir, ó, insert into logradouro, para o campo então log nome, vejam que eu posso estar inserindo aqui mais um logradouro chamado então, por exemplo, Colorado, tá? E ele vai inserir de forma automática. Se eu der agora um select asterisco from logradouro e clicar aqui no executar, vejo que ele já me passa o código 2, que é o logradouro, certo? Então tá, beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima aula, tchau!